Nós vamos, nesse momento, pensar um pouco na palavra de Deus, meditar num texto da Bíblia que pode nos ajudar. Eu espero que mais uma vez te ajude no enfrentamento desse momento e, como tenho falado, não só desse momento, mas de toda a vida. Porque esse momento vai passar e outros momentos difíceis virão. E o reino de Deus nos dá a possibilidade, nos dá ideias para a gente enfrentar esse e outros momentos da vida. Por isso quero ler com você a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Eu já contei algumas vezes aqui a história do câncer que minha mãe enfrentou. Minha mãe lutou contra um câncer durante 7 anos na vida dela. E entre muitas idas e vindas aos médicos, às sessões de quimioterapia, radioterapia, foram muitas conversas, muitos ensinos. E um deles que ela me deixou e que me marcou demais é que na vida a gente não pode escolher todas as situações. Mas em todas as situações nós podemos e devemos escolher o nosso comportamento. Ou seja, a gente não vai conseguir controlar tudo que chega até nós, porque são questões de fora. Mas a gente deve decidir em todas as situações como que a gente vai enfrentar isso que chegou até nós. O problema não necessariamente está no nosso controle, mas a nossa atitude tem que estar. A gente precisa cuidar disso. E essa possibilidade de cuidar do comportamento, é o que faz com que tenhamos exemplos de vida tão bonitos. São pessoas que escolheram espalhar vida enquanto lutavam. São pessoas que decidiram que os seus dias difíceis seriam também dias de crescimento e de luz, não só para elas, mas como para as pessoas que as rodeavam. São pessoas que não foram escolhidas por Deus para sofrer, mas sim pessoas que escolheram viver sob os valores de Deus para que esses períodos fossem não só suportáveis, mas também transformadores. Porque Deus nos dá ideias, princípios, e segundo o próprio Tiago, Deus nos dá sabedoria. A questão é se nós vamos utilizar esses princípios, essas ideias e essa sabedoria ou não. Mais uma vez, a decisão é nossa. A decisão é nossa de como que nós vamos viver. E quando falamos de viver, estamos falando de um complexo sistema de alegrias, tristezas, celebrações e frustrações. E por isso, nós precisamos assumir o nosso papel, tanto histórico como pessoal, e protagonizar a própria vida e não ficar se escondendo atrás diante de problemas sérios, frases, vinhetas evangélicas do tipo Deus tem um plano ou Deus está no controle. Por que isso faz tanto sucesso? Porque é mais fácil jogar no colo de alguém as responsabilidades da vida do que assumir o nosso próprio protagonismo. E o reino de Deus é um reino que convida as pessoas a assumirem responsabilidades, a olharem ao redor. Quinta-feira eu falei aqui sobre coragem, resistência e resiliência. E segundo a psicologia, um dos itens da pessoa resiliente é saber fazer análise da realidade. E o reino de Deus está falando isso faz muito tempo. A gente saber olhar a nossa realidade e responder a ela, sem ficar se escondendo atrás de frases de efeito, porque frases de efeito não sustentam a nossa vida. Por isso, estou repetindo aqui semana após semana, João 16:33. Aqui no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus joga a real sobre a vida, assim como nos deixa uma responsabilidade comportamental. Olha, tenha um bom ânimo, ou seja, é uma decisão tua.
Ele não está decretando que você vai ter bom ânimo, que vai descer um bom ânimo do céu. Não, o bom ânimo está disponível a você. Você está autorizado a se animar diante das suas lutas, mas você precisa tomar essa decisão. E Jesus se coloca como um possível exemplo de ser seguido, ou seja, ele acredita na nossa capacidade de reverter histórias tristes e de enfrentar coisas que aparentemente nós achávamos que não teríamos condições de enfrentar. Acredito que o livro dos Salmos ele seja bastante lido por você. Se não o livro todo, pelo menos o Salmo 23 todo mundo sabe de cor. O Salmo todo não, mas o 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem um salmo que ele é pouco conhecido na Bíblia, e eu gosto muito dele porque ele fala dessa responsabilidade que nós temos. É uma poesia que diz assim, Salmo 115:16. Os céus dos céus é para o eterno, mas ele nos designa responsáveis pela terra. Com certeza não está entre os salmos mais lidos, mas o salmista está dizendo, o Senhor nos designou responsáveis. E essa responsabilidade tem que ser um encanto no nosso coração, porque há a possibilidade de que não precisamos nos submeter às imposições, às lutas, a não permitir que essas lutas elas se imponham ao ponto de definir o nosso destino. A gente pode responder, a gente pode se mexer, a gente pode colocar algo novo, a gente não precisa seguir trilhos impostos pelos outros. A gente pode sim seguir a nossa trilha, lutar da nossa maneira e sermos responsáveis pela nossa história. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e com um sentimento de alegria, de que não estamos presos, nós somos livres para lutar contra aquilo que quer nos prender. Não se trata de fazer tudo sozinho, mas sim de fazer com o coração em Deus, para que os nossos momentos difíceis sejam também momentos de vida. Gosto de um pensamento do rabino Harold Kushner, também cito muito ele nas minhas reflexões, e tem um pensamento dele que diz assim, escolho acreditar na realidade de Deus, porque as coisas que faço assumem outra dimensão quando acredito. As alegrias se tornam mais significativas e as decepções mais suportáveis quando acredito. Entende? Eu assumo enfrentar as minhas lutas e eu escolho acreditar na realidade de Deus dentro de mim. Porque as coisas assumem uma outra dimensão quando eu acredito. As alegrias se tornam mais significativas e as decepções mais suportáveis. Nós somos livres para acreditar, nós somos livres para lutar de outra maneira, daquela inclusive que foi ensinada a nós. Então hoje, como você já percebeu, eu quero falar com você sobre esse poder que temos de escolher. Essa autoridade que nós temos de escolher dentro de muitas questões da vida. Estou falando também, se você preferir, de autocontrole, o domínio próprio, que é inclusive um fruto do Espírito. É a maneira como eu vou me comportar diante da vida. Nós vamos e estamos passando e vamos falar de sofrimento, mas muito mais do que falar do sofrimento é falar da nossa resposta ao momento do sofrimento. O nosso comportamento diante dos perrengues da vida. Porque você não escolhe o desemprego. Ele chega. Ele é um anúncio que se impõe. E agora você tem que dar uma resposta. Você não escolhe o câncer. Ele chega. Ele é revelado através de um exame. E a partir daí, então, você decide com qual postura que você vai enfrentar tudo aquilo que os médicos vão falar que você tem que enfrentar. Nós somos pessoas livres que vivem num mundo de contingências, num mundo onde coisas acontecem, inclusive, fora do nosso controle. Falando de uma maneira mais figurada, nós somos livres, mas a vida também é, e nós temos que aprender a lidar com esse movimento oceânico da existência. O ser humano pode decidir as suas posturas, e isso é incrível. Você precisa guardar isso no teu coração. Você não pode escolher todas as suas lutas,
mas em todas as suas lutas você pode decidir qual será a sua postura e a história que você quer deixar. Citei também, já acho que 2 ou 3 vezes nesse período, o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e quero repartir com você hoje outro pensamento dele que fala sobre esse poder nosso de escolher como iremos viver. Ele diz assim: o que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele que entrou nas câmaras, ereto, com uma oração nos lábios. O que é então o ser humano? O ser humano é aquele que inventou a morte, o horror no sistema nazista. Mas ele também é aquele que, no meio do caos todo, conseguiu acalmar o coração, acreditando que Deus estava ali enfrentando aquele momento com ele. Os nossos comportamentos estão dentro do nosso campo de decisão e Tiago está falando sobre isso. Sobre você não deixar a tua vida à deriva. Sobre você não deixar as coisas irem e virem como se não tivesse mais jeito e de repente a gente desiste de viver. Tiago vem e coloca mais uma vez algo fundamental e marcante do projeto do reino de Deus, que é o contraponto. Ele nos dá um outro olhar. Ele faz com que a gente tire a lente comum e coloque um outro olhar para enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. E a pastora Silvia Jerusa, doutora Silvia Jerusa, minha querida sogra, tem um pensamento dela que diz assim: não deixe a vida te levar, leve-a, direcione-a, envergue-se de vez em quando, se necessário, assim como o carvalho que se curva nos ventos fortes para não se quebrar. Drible os problemas, enfrente-os e saia lá na frente mais forte, navegando nos mares mais calmos, quando os turbulentos passarem. Lembrando-se sempre que a tempestade pode durar uma noite, mas a bonança, dependendo do seu navegar, pode chegar pela manhã e você estará são e salvo, emocionalmente também. Não deixe a vida te levar. Mexa-se, curve-se, reme, conjugue a esperança do verbo esperançar, a atitude de lutar diante dos problemas da vida. Eu gosto muito da carta de Tiago, porque ele trata a proposta cristã, como que a gente pode viver a vida cristã, de uma maneira muito real. Como que a fé está conectada com a vida, como que esse conjunto de fé não é uma brincadeira, não é uma ilusão, mas sim é conectado com a vida e pode sim gerar mudanças maravilhosas na nossa história. E ele nos dá conselhos, e eu gosto de pensar que a Bíblia nos dá conselhos, porque isso nos coloca de novo diante da decisão, porque conselho você não é obrigado a cumprir, você decide se quer ou não. Você quer seguir. Tiago está nos dando conselhos, é um pastor dando conselhos à sua igreja. Tiago começa a sua carta falando de uma possível maneira de enfrentar as tempestades da vida. Uma proposta de fé. Mas lembre, é uma proposta. Você tem que escolher se você quer entrar nela ou não. E devemos entrar e aceitar, porque as propostas que Tiago nos faz, ela nos ajuda a cuidar do nosso coração, para a gente não se tornar vítima das ilusões do mundo religioso. Você é livre para decidir quem você irá seguir e se irá seguir. Com quem você irá se comprometer e qual conjunto de ideias que você quer colocar dentro do teu coração. E Tiago está assim como Jesus sempre fez, jogando limpo sobre a vida. Porque ele está dizendo, aquele que encara lutas e aflições e as superam, é um felizardo. Ele já parte do princípio que lutar é do viver, faz parte da nossa vida e a gente tem que internalizar isso, que as lutas fazem parte da nossa vida, que, repito, esse problema aqui vai passar e nós vamos lidar com outros, porque o problema, a luta, ela faz parte da existência humana. Não é condicional, é temporal, porque é só questão de tempo. Não é se eu vou passar por problemas, é quando, exatamente porque estamos vivos.
E você pode tentar ir atrás de uma fé que blinda você de problemas, e eu já te digo que você vai ser iludido, porque essa fé não existe. Ou você pode escolher uma fé que te prepara para você enfrentar. Isso sim, totalmente conectado com Jesus, totalmente conectado com Tiago. Porque no mundo vocês terão aflições. Nós não somos protegidos das aflições, nós somos fortalecidos para enfrentá-las. Mas repito, o que quero chamar a sua atenção hoje de manhã, e que você guarde no seu coração, é que o nosso caminho de propósito da espiritualidade é que as lutas fazem parte do viver, mas que ninguém precisa se tornar um escravo dos seus próprios problemas. Retire de uma vez por todas que problema faz parte de alguma pedagogia de Deus para te ensinar alguma coisa, ou que você foi eleito para sofrer. Não, o ser humano passa por dificuldades, e Deus não está no problema, Deus está na resposta, no enfrentamento, a força que nos visita para enfrentarmos aquilo, situações das quais nós não acreditávamos que teríamos força para enfrentar. Você pode fazer uma boa caminhada de fé, aprendendo a contornar as pedras que inevitavelmente vão aparecer diante do caminho, ou você pode ficar paralisado. O tempo passando e a vida escorrendo por entre os dedos, e você deixando de fazer coisas esperando que alguém faça por você. A gente precisa conectar o nosso coração com Deus, porque quando fizermos isso, inclusive, o próprio Deus vai abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Porque é isso que Deus faz, nos dá lucidez, joga luz aonde nós não conseguimos enxergar, retira as nossas cataratas espirituais, inclusive essas, fruto da própria religião que tantas vezes nos ilude e nos engana. Perceba o seguinte, que os problemas são do viver, eles vão acontecer e a gente não precisa travar, a gente precisa responder. Ou seja, Tiago está falando de propósitos. Tiago está falando, sabe sobre o quê? Sobre uma das maiores perguntas que o ser humano faz. Qual é o sentido da vida? Aqui, nesse texto, tem uma resposta, uma das respostas sobre qual é o sentido da vida. Porque desde de muitos e milhares de anos, o ser humano está em busca dessa resposta. Livros e livros, palestras e palestras, ideias e ideias falando sobre qual é o sentido da vida. E eu gosto de um pensamento do Nietzsche que diz: a questão não é qual é o sentido da vida, a questão é quantos sentidos você vai dar para a sua. Porque nós precisamos dar muitos sentidos, porque vivemos muitas fases, muitas etapas, e em todas elas eu preciso dar um sentido. Inclusive agora, eu preciso dar um sentido para o meu isolamento social. Eu preciso dar um sentido para esse momento em que eu fico em casa. Falei em um vídeo na minha rede social, falei aqui, creio que quinta-feira, inclusive sobre esse inconsciente nosso de que nós estamos presos em casas. Não, querido, tua casa não é uma prisão, você precisa dar um outro sentido para isso. A gente não pode se prender em ideias assim como se fossem simplesmente frases, porque elas podem sim trazer desdobramentos terríveis dentro da gente. A nossa casa não é a nossa prisão, não é um aprisionamento, não é um momento horroroso, é um momento difícil. E que bom que você pode estar em casa. Que bom que você pode estar com as pessoas que você ama. Que bom que você está num ambiente de proteção e de acolhimento. Qual é o sentido que você vai dar para o isolamento social que nós estamos vivendo? Porque a questão não é qual o sentido da vida. A questão é quantos você vai dar e quais respostas você vai oferecer para as perguntas difíceis que a vida faz para você. Às vezes, diante do problema, nosso sentido, o nosso desejo é simplesmente dizer: não, eu queria que isso sumisse. Mas sumir não está na nossa lista de opções. Assim como eu não posso desejar que o problema suma, eu também não posso cair nessa terrível ideia de que problema é abandono divino, mas sim de que eu sou um ser humano vivo e que eu tenho possibilidades e que eu posso responder. E Tiago, então, está nos propondo uma resposta, falando sobre sentido de vida e mais. Ele parece que até chega uma hora brinca com a gente, porque ele fala que quem enfrenta é feliz. Veja que ele não fala que quem vence, ele fala quem enfrenta. Quem luta e supera, e superação não tem a ver com vencer, superação tem a ver com você ter passado por aquela questão,
É um felizardo. É gente assim que ama Deus de verdade e gente assim recebe como recompensa uma vida plena. Entende a vida plenamente. Percebe a vida como um todo e não cai na fragilidade do otimismo de que vai ficar tudo sempre bom, porque isso é uma ilusão. A plenitude da vida é oferecida para quem luta, porque essa pessoa aprende a enfrentar os dias difíceis e tem a alegria de superá-los. E se não superou o problema, superou pelo menos uma coisa fundamental, a indiferença. Porque quem luta já venceu a indiferença. Quem luta já venceu a omissão. Quem luta já venceu a negação. Ou seja, só o fato de você encarar suas lutas já faz de você uma pessoa vitoriosa em relação a uma série de coisas. E Tiago fala então de felicidade. Como assim falar de felicidade num momento como esse de lutas? Porque na proposta do reino de Deus, felicidade é algo muito além dessa questão material que a gente vive nos dias de hoje. Que para ser feliz a gente tem que ter coisa, ou para ser feliz a gente tem que dar risada. Não, para ser feliz a gente não tem que ter coisa e para ser feliz a gente não tem que dar risada. Para ser feliz a gente tem que ter um propósito para viver. Ter coisas e dar risada são um subproduto do projeto de vida que a gente tem. Esse feliz que Tiago se refere é muito parecido com o feliz que Jesus diz lá nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Repito, não diz respeito às coisas que você pode ter, diz respeito ao tipo de pessoa que você quer ser. Porque o tipo de pessoa que eu quero ser vai me preencher nos dias difíceis, vai me dar significado quando eu não consigo encontrar um sentido e vai me dar tranquilidade para desfrutar da felicidade quando ela bater na minha porta. O que é que Jesus fala sobre felicidade? Bom, ele diz assim: felizes são os pobres de espírito, os simples de espírito, de coração, porque o reino dos céus lhes pertence. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Entende? A Bíblia fala muito sobre felicidade, mas é outro sistema de felicidade. Não é a felicidade por ter alguma coisa, mas é a felicidade por ser um tipo de gente que consegue sorrir mesmo quando não tem coisa alguma, que consegue continuar mesmo quando lhe faltam recursos e possibilidades materiais. Não é ser livre de problema, mas é ter algo dentro de si que permite enfrentar o problema. Não é não chorar, é pelo contrário, saber chorar, porque saber chorar é sinônimo de sanidade mental. Uma espiritualidade que não permite o choro não está conectada com Jesus, porque ele chorou. Uma espiritualidade que não permite o choro e o lamento está absolutamente distante dos salmistas, de Jesus e de toda a Bíblia, porque a nossa espiritualidade ela nos mantém com os pés no chão e a gente tem então uma percepção da realidade. A gente entende o nosso meio e não precisa se submeter a ele, mas a gente trabalha para que a partir e do meio de tudo isso, algo novo aconteça dentro da gente. Ou seja, é a felicidade no sentido mais profundo. É não viver em vão. Os meus dias não são uma sequência numérica de experiências vazias. Os meus dias são experiências bonitas, que fazem de mim uma pessoa diferente. É a felicidade que tem a ver com o que você quer deixar enquanto você vive. Você já parou para pensar nisso? Que todo dia a gente está escrevendo alguma parte da nossa vida e no final a gente vai deixar um livro. Um livro que talvez não vai ser lido depois, ele está sendo lido aqui enquanto a gente vive. E é tão importante a gente perguntar, porque a gente tem que perguntar isso sempre. O que é que nós estamos deixando para as pessoas que a gente ama? Sim, eu quero falar sobre isso com você no meio de uma pandemia. O que é que a tua vida, ou o que é que você está espalhando enquanto você vive?
O que é que você está deixando para os teus filhos, inclusive, para os teus netos, para os teus sobrinhos, para os teus alunos, enquanto você luta? A gente pode deixar um legado de felicidade. Da próxima geração poder olhar para a gente e pensar, não, eu sei me comportar. Porque tive um tio, porque tive um pai, uma mãe, um avô, que lutou de maneira tal, que deixou para mim um legado comportamental totalmente conectado com Jesus, e isso faz toda a diferença. Ou seja, nos momentos mais difíceis, o reino de Deus vem e nos dá um contraponto. É possível a gente espalhar e viver uma felicidade no seu sentido mais profundo, que não diz respeito àquilo que eu vou ter, diz respeito àquilo que eu vou fazer. Não diz respeito a se eu vou ganhar, mas diz respeito a se eu vou tentar. E sempre que eu tento, eu já venci uma série de coisas, a maior delas, a própria indiferença com a vida, que acredito ser esse um dos maiores pecados que a gente pode cometer, ser indiferente com a preciosidade que nós temos, que é estarmos vivos. Deus nos deu a existência de presente e nós não podemos tratá-la com indiferença. Tem até um poema que já li demais aqui, da Adélia Prado, que ela fala sobre do que se morre. A gente não morre nem de fome, a gente não morre nem de doença, a gente morre de indiferença. A gente morre, na verdade, quando a gente é indiferente aos outros. Aquela pessoa que morreu de fome, ela morreu por causa da indiferença de alguém. E a gente precisa tomar cuidado com isso, para que o nosso coração não seja tomado no momento da dor pela indiferença, porque de fato ela mata. Porque a indiferença pode tirar de nós exatamente esse bom ânimo que Jesus quer que nós sejamos tomados e essa felicidade que Tiago está propondo que nós tenhamos diante das nossas lutas. Uma outra maneira de pensar é que existe uma felicidade guardada para quem luta. Existe um sentimento de que a vida vale a pena e esse sentimento só é experimentado quando a gente arregaça as mangas, quando a gente descruza os braços e faz aquilo que está diante de nós para que a vida ganhe novos contornos. Quero encerrar com as palavras do próprio Tiago, quando ele diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. Nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor para pedir sabedoria. Muito mais do que o que a gente vai ter, é que tipo de pessoa que a gente quer ser. E a gente pode sim usar de momentos difíceis, de ventos fortes, para que o nosso caráter seja forjado e para que a nossa fé seja fortalecida. Pedir ao pastor Joel e ao pessoal do louvor que venham